Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Hoje, Parábola dos Talentos, Alfredo. Opa, coisa boa, hein? Você acredita nisso? Maravilha. Eu falo aqui é o pastor Juraci, esse aqui é o pastor Alfredo. E aí, pastor? Opa, Tudo jóia? Bom dia, boa tarde, boa noite. Parábola dos Talentos. Olha que arte bonita, Alfredo. Hein? Ficou bonita essa daí, hein? Olha quem que quiser linda. saber quem é que faz essa arte, passa uma mensagem para nós que a gente... Olha aqui, outra aí, ó. Ó. A gente passa para você o contato. Gente boa demais, lá de Brasília, nosso querido amigo Leonan. É isso aí, pessoal. Parábola dos Talentos, Alfredo. Você acredita? Semana passada nós falamos parábola do filho... Pródigo. Uma palavra bem esperada, né? Isso, filho esbanjador. E hoje nós estamos falando aqui sobre a parábola dos 10 talentos. Dos 10 talentos. Ou dos talentos, né? Dos talentos, né? É do e dos, né? 5, 2 e 1, né? É 5 e 2 talentos. Ou 5, 2 e 1. 5, 2 e 1, né? São os talentos. Talento. Alfredo, o que é um talento? Fala Olha pra mim. É o talento de tocar? Não. Talento de a gente estar falando aqui? Talento de estar devagar, né? Tá muito lento. Mas que talento é esse? Fala aí pra mim. Como é que é? Olha, porque nós falamos de dracma, né? Nós falamos de denário, né? Já foi falado isso. Já falamos. Parábola das 10 vinhas, das vinhas, né? Dos trabalhadores da vinha. Foi falado sobre denário. Denário. Nós falamos sobre dracma perdida. E hoje tem talento. Talento já negócio já é mais dinheiro aí, né? Aqui um pouquinho mais. Fala aí pra mim, o que é um talento aí? Um talento... Tem vários talentos, né? De certas épocas. Dependendo da época, Um talento de prata, outro talento... Exato. Né? Na época de Jesus, especificamente, um talento equivalia a 12 quilos e 600 gramas de prata. Certo. Então era uma boa quantidade de dinheiro, né? 12 quilos e 600 gramas de prata na época de Jesus, que valiam, acho que, se não me engano, 6 mil dracmas, era comparando, né? Então, era um dinheiro que se circulava, né? Sim, mas era muito dinheiro. Era muito dinheiro, era bastante dinheiro que se dava, né? Uhum. E nós vamos ver na parábola de hoje como é que é a liberalidade de Deus, né? Como é que Deus ele trabalha, sempre nos dá muito, né? Sim. Porque essa quantidade aqui, né? No caso, você veja bem, tá? Você começar a falar em ouro, né? Em ouro. 1 quilo de ouro, né? 1 quilo. Quanto é que custa uma grama de ouro hoje, 1 grama de ouro já é um bom dinheiro. 1 grama de ouro hoje, né? Ele deve estar na faixa de 200, mais ou menos, né? 200. Então já pensou, 1 grama de prata, não sei quanto que custa hoje, quanto é o quilo da prata, né? Sim, então aqui nós estamos 12 falando... quilos e 600 gramas de prata é muito dinheiro. Alfredo, você já pegou numa barra de ouro? Nunca. Uma vez, há muito tempo atrás, tinha uma pessoa que a gente conhecia no Brasil e ele trabalhava com garimpo, né? E, enfim, porque para você juntar gramas de ouro é um trabalhão muito grande. E ele, uma equipe lá, enfim, uma série de situações, né? Eu tive a oportunidade de ver uma barra de ouro, sabe? Uau! É muito interessante, porque ela é, né, tipo, que seria um pouquinho maior do que essa, né? Do que esse reloginho aqui, né? Entendeu? Quer dizer, um palmo, mais ou menos, né? Um lingote que fala, um lingote. Né? Aí você pega a densidade... Pesado, né? A densidade do ouro é uma coisa demais, né? É maravilhoso, é uma coisa linda, né? Que coisa, hein? Coisa linda. Não é um metal raríssimo, né? Porque ele porque quantas gramas? Nós falamos o quê? Em gramas. Não se fala em tonelada. Toneladas, não. Se fala em gramas. É em gramas, né? Quanto que é o grama do ouro, né? Na cotação, né? Exato. De metais. De metais e tal. Então, são coisas... Então, o que essas pessoas aqui, esses servos receberam aqui, né? Tá? Foram coisas de muito valor. Muito valor. E o que eu e você recebemos, hein, Alfredo? Fala um pouquinho. Já a gente chega Imensurável, lá. Imensurável, né? Já a gente chega lá. Vamos lá, então. Parábola dos talentos. Dos talentos. Vamos lá, então, né? Essa parábola ela vem continuando
as parábolas do fim dos tempos. Das 10 virgens, né? Veja que vem as 10 virgens, né? Jesus fala no capítulo 24, inteirinho, sobre o final dos tempos. Sim. Ele começa a falar como será o reino de Deus. Ele conta a parábola das 10 virgens, que nós já explicamos aqui. Um dia desse a gente falou sobre a parábola das 10 virgens. Se você quiser depois ver lá, né, no nosso... Porque nossos episódios todos estão no YouTube, né? Entendeu? Você acessa também pelo Instagram, tem um link, pelo Facebook tem um link, né? Então você pode ver lá as parábolas das 10 virgens, que é justamente depois da parábola das 10 virgens, que está no capítulo 25 de Mateus, entra a parábola dos talentos. Dos talentos. Jesus continua explicando, ele vai falando e vai falando. Você vê que o capítulo 25 é só Jesus falando, né? Sempre. E aí ele ainda continua dizendo, então no capítulo 25, no Evangelho de São Mateus, no versículo 14, logo após a parábola das 10 virgens, Jesus começa dizendo assim, ó, pois será, você vê, vai ser assim, depois ele fala, pois será, como um homem que ausentando-se do país, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Quer dizer, ele tinha muitos bens, ele chamou os servos e deu os bens dele para os servos. A um deu 5 talentos, ou seja, se um talento são 12 quilos e 600 gramas de prata, 5 seriam 63 quilos de prata, né? Ele deu para um. Ao segundo deu... a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um segundo a sua capacidade. Veja, exato. O dono conhecia a capacidade de cada um, assim como Deus conhece a nossa capacidade. Não é? Então, ele dá a cada um segundo a sua capacidade. E aqui é algo que nós precisamos entender, né? Para o reino de Deus, Deus não precisa de ninguém, né? Mas para o reino dele, ele quer que funcione dessa maneira. Cada um tem um trabalho específico no reino. Eu conversando com o sobrinho da Neuci, que mora no Japão, o marido da Priscila, né, o Marcos. Certo. E ele falando sobre a fábrica da Honda, eu acho que é a fábrica mais rápida de carro do mundo. E ele dizia que ali quando estavam montando o carro, ia passando o carro, cada um ia fazendo um trabalho, né? Então colocava ali o E tinha um camarada que ficava ali com uma ferramenta, só parafusando um parafuso assim. Eu não sei quanto tempo o carro ficava pronto, né? Muito rápido. E aí eu fiquei pensando, e se esse cara que põe só esse parafuso, coloca mal colocado o parafuso? Um parafuso. Pode dar um grande problema para o carro. Quanto que vale um parafuso no valor de um carro? Não é? Tá? Um carro de 30, 40, 50, 60, sei lá quantos mil dólares. Né? Se ele não parafusa ou se ele faz um serviço mal feito, esse carro pode dar problema. E aí o nome da companhia vai embora, né? Então, aqui ele está dizendo assim, olha, cada um conforme a sua capacidade, que Deus deu a cada um uma capacidade. Porque Deus quer que um faça uma coisa e que outro faça outra. Às vezes nós olhamos uma pessoa e diz assim, puxa, aquele está trabalhando com muita coisa, está trabalhando com muito dinheiro, né? A pessoa, o cara olhando para o cara com 63 quilos de ouro, eu estou com 12 quilos. Caramba, aquele cara está trabalhando com muito dinheiro. A responsabilidade dele é muito grande, né? Está trabalhando com muito dinheiro. Mas é porque ele sabe trabalhar com aquela quantidade. Mas ele não quer dizer que não precise do que trabalhe com um também. Não é? Então, ele repartiu a cada um segundo a sua capacidade. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, renegociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo que recebeu 2, ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha aqui, estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos.
olha, com estes ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro e que ceifas onde não semeias e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Eita. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dá o que tem 10. Pois qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora esse servo inútil nas trevas. Ali verá choro e ranger de dentes. Uau! Então, veja que coisa interessante, né? É forte, né? Discorrendo aqui a parábola, que ela vem logo depois da parábola das 10 virgens. Só se interrompendo você um pouquinho, Alfredo. Talento não é um valor, é um peso. Um peso. Tá? Porque ele pode ser de prata, o talento, né? É tipo como se fosse 1 quilo. Ok. Né? Entendeu? Isso. Então, talento é um peso. Peso. Né? É tantos talentos. Então, o talento pode ser de prata, como pode ser de ouro. Se o talento for de prata, ele vai valer tanto. Por exemplo, nessa época aqui, o talento valia, vamos supor, falando em dinheiro de hoje, ele valia na faixa, vamos supor, de 60 a 70 mil dólares. Tá? Um talento. Tá? Um talento de quê? De prata. Se fosse de ouro, com certeza... Aí seria muito mais. Seria muito superior. Então, só para ficar claro aí pro pessoal. O talento não é o valor, o talento é o peso. É o peso. Tá? É o quanto... Tá? Então, se um talento for de... Por exemplo, 1 quilo de farinha vale tanto, e 1 quilo de ouro vale quanto? Então, seria isso aí. Um talento de prata é uma coisa e um talento de ouro outra coisa. Isso também abre também espaço para as pessoas... entenderem o que está sendo falado. Sendo falado e pesquisarem também, né? Muito bom, entendeu? Muito perfeito. Tá bom? Então, olha que coisa interessante, né? Aí, receberam essa quantidade. E essa quantidade não era deles. Sim. Veja, eles estão trabalhando com o que é do outro. Sim. Não estão trabalhando com o que é deles. Assim somos nós. Sim. Nós... Mordomos. Não somos mordomos. Nós não trabalhamos com nada que é nosso. Tudo que temos vem de Deus, tudo é dele e tudo é para ele, não é? A vida, né? A vida é de Deus. A vida não nos pertence, não é? Não é nossa vida. Porque se fosse nossa, o que você faria? Ué, meu amigo, você conservaria, você ficaria jovem. Quer dizer, não é nosso, nada é nosso. O filho é seu? Não, nada é nosso. Nesse mundo, nada é nosso. Você está trabalhando com o que é de Deus. Aí é um sufoco, tanta preocupação, tanta preocupação. E coisas, né? E aí o que acontece? No discorrer da parábola, Jesus vai contando. Falou, aquele que ganhou 5, o que ele fez? Ele negociou. Sim. E ganhou outros 5 para o patrão dele. Sim. Agora veja, não fala na parábola que o patrão mandou eles negociarem. Ele entregou os bens dele. Olha lá o que está dizendo ali. Ó. Sim, aqui confiou. Confiou para ele. Pois será um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou seus bens. Um deu tanto, e depois partiu. Ele não disse nada. Não é? Então, o que pegou 5 foi lá, negociou, tal, e outros 5. Sim. O outro que tinha ganho 2 também foi lá e negociou. Agora, quando nós lemos essa parábola, muitas vezes nós colocamos a ênfase no negociar, não é? Sim. No que a pessoa está fazendo e está fazendo. Agora, a ênfase da palavra, a ênfase da parábola está no final dela. Sim. Esse que recebeu 1, ou você perder 5, você perdeu muito. Se negociar e dar errado, você vai perder muito. Sim. Você perdeu 1, não é como se perder 5. Sim. Não é? Então, quando o Senhor vem acertar contas, ele diz, olha, ganhei outros 5. Muito bem, servo bom e fiel, né? Você foi fiel no pouco, no muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Aí vem o outro com, ganhei mais 2. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei. E ele diz assim, entra para o gozo. E quando veio o que recebeu 1, ele disse assim, Senhor, eu sabia
que o Senhor é duro, que o Senhor colhe onde não semeou. Não é? Olha o que ele diz assim na palavra. É muito forte. Ele diz assim, sabia que és um homem duro e que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhou. E atemorizado, escondi na terra o talento. Aqui tens o que é teu. Ele devolveu o que isso aqui é teu. Né? Sabia que você é um homem duro, você colhe onde não semeou. Ele não perdeu? Ajunta... Não perdeu. Não perdeu. Ele está ali. Aí o que o respondeu? Respondeu-lhe, porém, o Senhor, mau e negligente servo. Ele falou assim, você sabia que eu ceifo onde não semeei e que eu ajunto onde eu espalhei? Quem te falou isso? Aqui, o grande problema não é que ele negociou tal, porque você podia ter dado para o banqueiro e pelo menos tinha juros. Sim. A questão aqui é o modo como ele via o seu Senhor. Ele via o seu Senhor de modo errado com os outros. Os outros sabiam que o Senhor era misericordioso. Eu vou negociar, porque se você está com um tanto de dinheiro desse na mão, e você vai negociar mesmo assim, a confiança daquele servo diz, pô, se o negócio der errado, sim, eu conheço meu Senhor. Sim. Pelo menos eu estou trabalhando. E poderia ter dado errado. Poderia dar errado. Já viu? Já fez um negócio que deu errado? Sim. E esse garantiu, esse pelo contrário, ele guardou, garantiu. Não botou nem em risco. Não, enterrou para ninguém saber. Não botou em risco. Não é? Então, vou aplicar. Às vezes você tem lá, vamos supor que você tenha $10 mil. Quando você vai aplicar dinheiro na bolsa, é assim. Esse rendimento é para tanto tempo, tanto por cento, mas é de alto risco. Sim. Esse aqui é para mais tempo, com menos rendimento, mas é de menos risco. Menos risco. Uhum. Não é? É assim. Então, era um risco. Eu vou negociar com um dinheiro que não é meu. Por quê? Porque eu sei que o meu Senhor, ele é bom. Não é? Quando entramos na obra de Deus, sabemos que Deus é bom. Você pode cometer erros? Pode, mas Deus é bom. Nada que você tem que estar fazendo, nada é teu. Deus te deu um grande tesouro, muito maior que está. Ele nos deu. Jesus Cristo, quando ele falou, não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar um outro Consolador, que é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele diz assim, falando do Evangelho, da pregação do Evangelho, o apóstolo Paulo fala assim, nós temos esse tesouro em vaso de barro, para que a glória não seja do vaso. Que somos nós. Que somos nós. A glória é o tesouro, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós somos um vaso de barro, mas nós temos um tesouro tão grande em nós, que não é nosso, esse tesouro. Não é? E aqui, de novo, Jesus está entrando de novo nessa questão que nós dizemos. Quem era esse servo que olhava e via Deus e via o seu Senhor como duro, que colhia onde não tinha plantado e ajuntava onde não tinha espalhado? Quer dizer, quem é esse servo? Uhum. Aquele servo que vê Deus como um Deus cruel, severo e um Deus que está sempre castigando. Uhum. Essa é a lei. Sei. Porque se você cumprir toda a lei e falhar em uma, você é culpado de toda ela. Então ele vai falar assim, putz, esse senhor, ele é carrasco, sabe o que eu vou fazer? Sim. Se eu for espalhar isso daqui... Tanto é que para se fazer um prosélito no meio do judaísmo era um negócio muito difícil. O que é prosélito? Um prosélito é a pessoa que se converte, né? Uma pessoa que se converte ao judaísmo. Ah, tá. Né? Então a pessoa até hoje é um prosélito, né? Você veja que não existe um evangelismo judaico. Para você se tornar um judeu, sim, não é assim. Você tem que ser consultado pelo rabino, tem que saber por quê. É um processo, né? É um processo todo para saber se você vai se encaixar ali ou não. Sim. Já no meio do evangelho, não. Okay. Você sai pregando, você sabe que é o seu Senhor, não é? Então, o que acontece? A negociação. Agora, o ponto auge é o modo como aquele via o seu Senhor. Como um Senhor duro, como um Senhor que iria exigir dele. E ele, vou fazer o seguinte, vou deixar aqui e vou entregar para ele o que ele me deu. Tá aqui, ó. O Senhor me deu isso aqui, eu cumpri a lei, eu fiz tudo. Eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Igual lá a história da parábola do filho pródigo, né? Exato. Do nosso episódio anterior, né? Que o filho que ficou na casa disse, não, eu cumpri tudo, eu fiz sempre tudo certinho. Tá? Então esse meu amigo aqui falou assim, tá aqui, não botei em risco, nada, tá tudo certinho, ó, tudo ok, porque eu sei quem tu és. Eu sei quem tu és. Aqui, ó, não negligenciei nada. Sim. Tá? Ó, foi um que o senhor me deu, tá aqui um. Fiz a minha parte, tranquilo. Aquele maluco lá que você deu 5, ele foi negociar e se ele perde. Uhum. Não é? Então,
Quando Jesus vai fazer o arrebatamento da palavra, ele diz assim: tirai-lhe o talento que tem. Esse aqui é o interessante. E dai ao que tem 10. Veja só, isso é uma injustiça, Alfredo. Brincadeira. Olha, fala. Lembra do que Jesus disse para o povo judeu? Ele disse assim: o reino de Deus vai ser tirado de vocês e dado a um povo que dá fruto. Sei. Uau. Naquele dia se levantará a rainha de Sabá. Sim. Para julgar essa geração perversa. Aquela que foi falar com Salomão. Porque ela foi falar com Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. Seu povo lá de Nínive, rapaz. Aquele povo vai lá que Jonas queria que morresse. Vai se levantar no dia de juízo. E Jesus fala: virão povos do Oriente e do Ocidente. Sei, e se assentarão na mesa. Tamo junto aí. Comerão com Abraão, Isaque e Jacó. Sei. E os filhos do reino serão lançados fora. Tira o talento deles. Sim. E dai para aquele que tem 10. Porque ele fala assim, ó. Ao que tem, lhe será acrescentado. Então, assim, ó, pois qualquer que tiver, será dado. Será dado. Uhum. E terá em abundância. E ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Né? Ou lança esse servo fora, inútil. Ali haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Quando você confia, o modo como nós vemos Deus tem uma grande influência. Esse é o ponto, então, da parábola. O ponto da parábola é o modo como nós vemos Deus. Sim. Quem é ele na minha vida? Quem é ele na minha vida? Se eu vejo Deus Olha como... aí, fica, esse é o código. Esse é o código. Se eu vejo Deus como aquele que me deu tudo, que confiou, Jesus foi aos céus, é um Senhor que se ausentou, sim. Subiu aos céus. Mas sim. E lhe confiou os bens, nos confiou o seu Espírito Santo, nos confiou a igreja, nos confiou tanta coisa. E quem são os maiores bens que o Senhor tem? Os maiores bens são pessoas. São pessoas. São pessoas. Ele confiou. É o que ele mais investiu. Ele investiu vida em quê? Ele investiu em pessoas. Em pessoas. Então, aonde é que nós vamos investir a nossa vida? Em pessoas. Em pessoas. Cuidando de pessoas. Investindo em quê? No que Deus mais gosta, do que ele mais gosta, de pessoas. Pessoas. Em pessoas. Então, ele deu esses tesouros para nós, deu dons, né? Deu o Espírito Santo, falou, vai lá. Sim. Né? Vai ganhar outros 5. Ele deu, falou, nós podíamos, é um tesouro muito grande. E quando você tem o Espírito Santo em você, o modo como você vê o teu Senhor, o que ele te confiou é tão grande. O que você faz? Né? Que você fala, meu Deus, ele me deu uma coisa tão grande, sabe o que eu vou fazer? Sim. Eu vou agradar o meu Senhor, porque o modo como eu vejo é como um Senhor bom. Não tem problema se eu errar. Sim. No caso, dando exemplo, né, Fred, falando aqui, trazendo para nós, né, para nossa realidade, né, o que nós estamos fazendo aqui no Parabolando Podcast, né? Nós estamos aqui compartilhando. Compartilhando. O senhor nunca chegou para mim e disse assim, você vai fazer um podcast, né? Eu nunca disse isso. Ele disse apenas o quê? Né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho. Toda criatura. A toda criatura. E o que nós estamos fazendo aqui? Levando esse podcast o quê? Aos confins da terra. Temos aqui a Rádio Waibo, lá no Japão. Tem você que está aí no Brasil, tem você que está aqui nos Estados Unidos. Em qualquer parte do mundo você tem acesso. E nós estamos levando essa palavra. Levando essa palavra porque foi o que Jesus falou. Foi o que Jesus mandou nós fazermos. Ele confiou esses bens para nós. Isso, Ele nos confiou. E como é que nós vemos Jesus? Sim. Olha, se eu não fizer isso aqui... se eu não fizer desse jeito... Olha, Jesus, ele é severo, hein? Ele vai vir no tempo para julgar o mundo. Sim. E vai lançar... Sabe o que eu vou fazer? Sim. Eu vou ficar aqui bem quietinho, cara. Sei. Não é? Ficou de boa aqui, né? Porque eu vou obedecer tudo. Eu vou obedecer tudo. Então a minha justiça própria, eu vou fazer tudo. Sim. Aí que quando ele voltar, eu falo, Jesus, cumpri tudo, tá aqui, ó, certinho. Que o senhor... Sei. Do jeito que o senhor me deu... Eu vou olhar e falar assim, peraí. Olha o modo como você tá me vendo. Sim. Esse é... Porque quando você vê Deus assim, você não dá fruto. É isso que Israel... Você tá preso, né? Preso. Você Israel tá preso. Ficou infrutífero. Por causa do modo como viam Deus. Sim. Não é? Vou fazer isso aqui assim, tal, vou enterrar isso daqui, vou deixar bem escondido, porque quando Deus vier, ele vai pedir conta de mim. Sim. Não é? Relax, né? Relax, porque não é teu. E se ele te confiou, sim, ele tesouro, ele sabe, ele fala que segundo a capacidade, ele sabe que você tem capacidade. Então, o que nós estamos fazendo? Em que reino nós estamos? Nós estamos no reino de Deus. Ele nos confiou tanto, Cristo nos confiou esses bens espirituais maravilhosos. Então ele fala: a quem tem, será dado mais. Né? Aquele que pensa que tem alguma coisa, que está aí dizendo, não, isso aqui é outra, tira dele. Tira dele. Terrível, né? Lembra da parábola da figueira estéril? Sim. Semeia.
Sim. Né? E vai lá e esterca ela e tal, e faz isso, aquilo, outro. Sim. Não está dando fruto, cara. Não está dando fruto. Por quê? É o modo como nós vemos o nosso Pai, o nosso Deus. Não é? Na semana passada a gente falou sobre o filho pródigo, né? Sim. Você vê o modo como Deus vê. Uhum. Se atira nos braços do imundo, sujo, todo fedendo, beija. Ele que saiu correndo, isso é uma humilhação, né, rapaz? Mas como é que Jesus morreu na cruz? Como? Não foi humilhante? Então, você imagine, né? Então, ele se ausenta, Jesus se ausentou. Ele subiu aos céus, mandou o Espírito Santo que está conosco, nos deu esse valor enorme. Sim. Que vale mais do que ouro, vale mais do que qualquer coisa. E nós não fazemos isso, irmão. Aqui está o negócio. Você não vai fazer isso porque você pensa que ele vai vir te cobrar. Você vai fazer isso com alegria, porque aqui ele não fala que ele pediu nada. Nem pensa, nem uma vez. É com alegria. Pregar o evangelho com alegria é a coisa melhor que tem. Né? A coisa melhor que tem é servir a Deus. Que você fala, oh meu Deus, quanto que ele me confiou? Ah, não, eu vou trabalhar mais, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não porque ele vai vir me cobrar. Sim. É porque eu amo a Deus, porque ele me confiou algo muito especial, me confiou um tesouro muito grande. É o que a gente tem falado, né, no caso da laranja, né? A laranja não precisa se esforçar para dar laranja, não, né? Não. É normal. Deus, olha, uma coisa que nós pensamos, quando nós lemos essa parábola, às vezes nós pensamos que Deus vai nos cobrar por como é que fala? Pelo trabalho, como é que se fala? Por produção, né? Sim. Vou cobrar por produção, hein? Juraci, quanto você produziu aqui? Ah, ok, já produziu bastante, tá aqui. Foi quando você produziu. Xiii, rapaz, tá feito alguém. Tá fraco. Não, ele vai vir. Sim. E a alegria do servo, você veja que o servo vai ao seu fala, olha só, o senhor me deu 5, olha que eu tô entregando aqui, né? Trabalhando, né? Tá servo, trabalhando. Servo bom e fiel. É aquele que o seu voltar estará vigiando, estará trabalhando, estará com alegria, né? Tantas pessoas servem a Deus com tanta amargura por medo de Deus. Rapaz, uma vez perguntaram para acho que uns 3 líderes, bastante tempo atrás, perguntaram acho que para 3 líderes, o que você faria se Jesus fosse voltar, tipo, na semana que vem, certo? Um falou, eu faria isso, falei aquilo. Aí o outro falou, e você? O outro faria isso, aquilo. Aí perguntaram para Billy Graham, e você? O que faria? Ele falou assim, continuaria fazendo a mesma coisa. A mesma coisa que eu tô fazendo. Não, tudo igual, normal. Tudo igual, mano. Eu tô fazendo a mesma coisa. Né? Então, aquele senhor volta. E o nosso Senhor Jesus, ele vai voltar. Agora, o que nós temos que ter é essa mentalidade. Ele vai voltar, irmãos, para nos levar com ele e vai nos colocar no gozo eterno. Então, nós não podemos ter essa mente de pensar, não, ele é duro, ele vai vir me cobrar. Olha, você fez isso, você fez aquilo, você não fez isso. Não. Agora aqui, Alfredo, tem uma palavra aqui que é forte, viu? O servo inútil. O servo inútil. A inutilidade do servo, né? Você já pensou, olha, a utilidade que porque nós somos como ferramenta, né? Yeah. Qual a utilidade? Por exemplo, essa caneca aqui, né? Essa caneca tem várias utilidades. Nós podemos tomar, né, uma água, como temos aqui, nós podemos tomar um café, ela tem várias utilidades. Agora, você imagina, se ela não tivesse o fundo aqui, ela ia ser o quê? Ia ser uma caneca inútil. Né? E aqui está um servo inútil. Alfredo, eu ouvi essa palavra muito forte. É forte. E isso tudo vem do modo como vê o seu Senhor. Do modo como o servo olha para o seu Senhor e entende quem é o Senhor dele. Sim. Não é? O nosso Senhor não é um carrasco. Sim. Né? O nosso Senhor, quando nós lemos a Bíblia, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós temos que ter em mente o seguinte. Desde que Deus deu a lei foi um ato de misericórdia. Sim. Né, que Deus deu, é um tesouro que Deus deu, foi um ato de misericórdia que guiaria eles até o Cristo. Tudo isso é ato de misericórdia. E Cristo veio, pagou por nós o preço, subiu aos céus e nos confiou esse tesouro maravilhoso. Né? E nós fazemos não para receber, porque Cristo já nos deu. O que Cristo quer mostrar nessa parábola é isso. Falou, vocês não estão entendendo o que eu estou falando para vocês. Vocês estão vendo um Senhor duro e carrasco, então isso trava você. Por isso que o apóstolo João, ele diz assim, que o verdadeiro amor lança fora todo temor, e quem teme não é perfeito no amor. O temor trava a pessoa, o medo trava a pessoa. Não é? Então você acaba se retirando, você acaba se guardando com medo do seu Senhor que vai vir te buscar. E você veja que ele falou para o Senhor assim, ó, eu sabia isso. Aí o Senhor faz uma pergunta, ué, você sabia isso?
Ué, se você sabia uma coisa dessa, que você pelo menos pôs no banco para render juro, né? Mas você se escondeu de todo mundo, né? E o que Israel fazia era isso. Vocês não entram e nem deixam ninguém entrar. Vocês escondem o reino das pessoas. Sim. Agora que no caso aqui o destino final é um destino muito forte aqui, né, Alfredo? Olha, lançar ele. Lance esse servo fora, inútil, nas trevas. Sim. Ali haverá choro e ranger de dentes. Sim. E aí? É o não aceitar da misericórdia de Deus. Sim. Não aceitar o sacrifício de Cristo. Exatamente, é o que nós temos falado, tá? Veja bem, é uma coisa muito forte isso aí. O problema, né, do homem não é o pecado. O problema do homem é não crer. É não crer. É, falta de fé. Porque o pecado já foi resolvido. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o pecado já foi resolvido, não é problema nosso mais. Mas isso foi resolvido na cruz. Na cruz. Então aqui no caso, é isso aqui, é a questão dessa... não crer. É o não crer. Não saber quem é o Senhor. Não saber quem é o seu Senhor. Porque se você sabe que o seu Senhor, ele pagou os seus pecados... Sim. Então você sabe que aquilo que ele te deu, você pode... não importa o que vai acontecer ali, sim, que o seu pecado está perdoado. Você, dá um exemplo aqui. É assim. Quando você está focado em algo, você esquece do principal, né? Então, você tiver... se você for dar um jantar e você focar no tipo de... gastar mais tempo ali, no tipo de prato que você vai usar, no tipo de talher, no tipo de toalha que você vai usar, no tipo disso, porque as pessoas vão reparar em tudo isso, sim, e você esquecer da comida... Sei. Que é o principal, você foca numa coisa e esquece do principal, que é a comida, não é? Sim. Assim, quando a pessoa foca naquilo que ela não deveria ter o foco, quando ela foca na coisa errada... É o caso do reino, né? É o caso do reino. É do reino. Então, quando você foca no pecado, que já foi resolvido, sim, você trava e esquece da graça da que foi te dada, da misericórdia que foi te dado, uhum, você fica travado. Sim. Não é? Olha aí, ó. Olha o código aí, ó. Você fica travado. Você vê o seu Senhor. Então você vai se preocupar com a coisa que já foi resolvida. Isso aqui está resolvido. Nossa preocupação não é essa. Não é essa. Meu servo é duro. Não. O teu Senhor ponto não é esse. O ponto não é esse. Teu Senhor já pagou. Ele não vai cobrar nada de você porque ele pagou por você. Sim. Né? Ele vai vir simplesmente te buscar. Né? Aí você trava e você não dá frutos. E aí você faz o quê? Você nega o sacrifício de Cristo. E era isso. O cara nega o sacrifício de Cristo, porque você ver Deus como um Senhor duro e severo é você ver Deus sem o sacrifício de Cristo. Não valeu, né? Porque... Não existiu, porque existe um amor maior do que esse? Não. Que amor é esse, né? Que amor é esse? Que deu o próprio Filho. Então, Deus amou o mundo. Quando Cristo ele morre e ele sobe aos céus, ele leva consigo a natureza. Por que Cristo se fez carne igual a nós e subiu aos céus? Para suprir a ira de Deus, para que a ira de Deus fosse, como se fala, como Deus, a ira de Deus sobre o pecado e como Deus ele não para diante do pecado, para que a ira de Deus não caísse sobre nós, caiu sobre Cristo. Então ela foi satisfeita a ira de Deus. Então quando Cristo morre e sobe aos céus com a natureza humana, com a carne igual a nossa, por isso que ele fala para Tomé, toca aqui, come. Ele fala, ó, um espírito não come, um fantasma não come, eu não sou um espírito, só tenho carne mesmo, tenho carne e osso. Ele senta-se à direita do Pai. O Pai olha a natureza humana do Cristo. Ele olha, então é como se Cristo pegasse e falasse, ó, isso aqui é a natureza da humanidade, está aqui, ó. Aí Deus olha para a natureza da humanidade. Sim. Já foi satisfeita a minha ira. E ele olha para nós com bondade. Uau. Não como um Senhor duro e severo. Não, ele olha com bondade. Mas quando você não tem a mente de que Cristo fez isso, e você quer se salvar por você mesmo, você quer a justiça própria, você olha ele assim. E aí que ele fala, não. Aí que entra a sua inutilidade. Isso é um inútil. Né? Um homem sem Deus é inútil. É inútil. Inútil. Sem o sacrifício de Cristo cobrir o seu pecado, você é totalmente inútil. Esse é o ponto aí. Então, o ponto aqui da parábola dos talentos é o quê? Conhecendo ao seu Deus. Conhecendo, esse é o ponto. Conhecendo ao seu Deus. Exatamente. Quem é o meu Senhor? Exatamente. É aí que entra o ponto. E você como filho, sabendo também quem você é. Sabendo quem é seu Senhor e sabendo quem você é.
Esse é o código dessa parábola aqui. Yeah. Quando Jesus fala que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, quando nós oramos ao Pai, a nossa oração só chega ao Pai porque a natureza humana que está em Cristo está lá, já satisfez toda a ira pelo pecado, está diante de Deus. Então, a nossa oração é como se passa por Cristo, né? Como se passa por Cristo e chega diante de Deus puro. É por isso que Deus ouve. Não é porque nossa oração está chegando a Deus, é porque passa por Cristo e chega e Deus ouve. Amém, cara. Que beleza. Olha aí, gente. Viu? Essa aí, rapaz, essa foi um aprendizado maravilhoso, né? A parábola dos talentos. Muitas aplicações. Você pode aplicar para muita coisa. Aqui você pode fazer muita coisa, mas o ponto aqui é o seguinte: conhecendo o seu Senhor. Conhecendo o seu Senhor. Ele pode ser um Deus. Deus é amor, misericórdia, fogo consumidor, justiça, ele é tudo isso. A qual Deus que você serve? A qual? A qual reino que você pertence? Ao qual reino que nós pertencemos. E só tem dois, né? É luz e trevas. É Deus e inimigo. E é o Deus... Irmãos, um Deus um Senhor que é duro e severo, ele não vai confiar um tesouro desse para os seus servos. E que tesouro, hein, rapaz? Gente, não vai confiar um tesouro desse. Um tanto de dinheiro desse, um tesouro muito desse dinheiro. Nós, não é? Isso nós estamos falando de hoje, que já é muito dinheiro. Muito dinheiro. Tá? Agora você imagine aqui há 2000 anos atrás. Ele não vai confiar um tanto desse. Então ele é bom. Ele olha e fala assim, meu Deus, confio isso para mim. Já pensou, eu chego aqui e falo... Então vou trabalhar. O que os outros fizeram? Confiou? Muito bem, aí que entra a questão do trabalho, né? Confiou algo para mim. O que eu vou fazer com o que ele confiou para mim? Vou trabalhar. Pronto. Olha, eu vou pro Brasil. Eu passo o pro Brasil. Sim. Tá aqui, ó. $1 milhão aqui. Você toma conta para mim? Sim. 1 milhão. Se você precisar, pode usar também, não tem problema não. Sim. Caramba, 1 milhão? Não, vou fazer. É a alegria de trabalhar para o Senhor. É a alegria de saber que Ele confia em você. E de que a gente trabalha para pessoas aqui que têm a confiança de ter o alarme da casa. Sim. Né? Você vai lá e tem o número do alarme, você abre, você entra, a pessoa não... Tem uma coisa que eles usam muito aqui, que é o help yourself, né? Sim. Não, você sente em casa, o café tá ali, vai lá e faz seu café, abre a geladeira. Se à vontade, né? Como é que você trabalha numa casa da pessoa assim? Com medo? Rapaz, você nem lembra que... Você olha, eu tenho uma lâmpada queimada, você não tem a lâmpada, eu vou trocar, o cara é muito gente boa, mas não pediu pra trocar. Mas olha, o cara ele é tão bom comigo. Aí, você foi forte, hein? Você foi forte. Em relação, tá dizendo aqui, da chamada casa de Deus, onde as pessoas se reúnem, né? Como é que as pessoas se comportam, né? Como que ela tá ali? Eu tô em casa. Tô em casa. O que eu vou fazer? Meu pai. Ou eu... Não, meu Senhor é muito duro. Não, eu tô na casa do meu pai, não é? Então, você imagina você trabalhar para um Senhor desse? Maravilha. É isso aí, então, aí, ó. Parábola dos talentos. Você não esperava por essa, né, rapaz? Né? Vamos lá falar de dinheiro. Ok, falando de dinheiro, semana que vem é uma parábola, Alfredo, que vai gerar, assim, sabe... muita pergunta, muita questão. A parábola do administrador infiel. Essa parábola é muito boa. Olha, isso também... Nós estamos aqui viajando nessas parábolas. Sim. E como numa viagem que a gente fazemos, a gente vai vendo uma árvore diferente, vai vendo um animal passando, a gente vai tendo surpresas, né? Sei. A gente tá tendo surpresas aqui, né? Você vai levar, caramba, que coisa maravilhosa. E essa do administrador infiel, rapaz, vai ter gente que vai ficar bravo igual lá na parábola dos trabalhadores da vinha. Mas não é possível, isso não pode isso acontecer, né? Olha, quando você ouvir Jesus falando assim, ó, fazei amigos com o dinheiro da injustiça, você vai saber o que significa isso. Ué, mas Jesus falou isso? Falou, tá escrito. Então é isso aí, ó. Hoje, parábola dos talentos, né? Conhecendo o seu Senhor. Ponto. Conhecendo o seu Senhor é o código dessa parábola. Alfredo, brigadão. Eu que agradeço. Aquele oi, pessoal, aí a gente vai se despedindo aqui. Pessoal, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos de onde você estiver assistindo. Sim. E que o Senhor possa estar falando ao seu coração, que teu coração possa estar vendo com os olhos da fé esse Senhor bom. Esse Senhor que te confiou um tesouro e que não tem preço, assim, não tem como medir esse tesouro que Ele te deu e que nós possamos trabalhar para esse nosso Deus com alegria. Amém, é isso aí, cara. Então, olha, parafraseando aqui a oração de Eliseu, né? Lá para Geazi, Senhor, abre os olhos, né, desse moço, para que ele possa ver que os que estão conosco, né, são muito mais do que estão com eles. Então, dizer que o Deus que nós servimos, né, é um Deus grande, um Deus que pode ter as coisas e fala assim, ó,
Toma aí, ó. Toma aqui esses talentos aqui, esse talento, vários talentos, seja 5, 10 ou 1, e vai trabalhar e fazer a sua vida. Eu vou voltar. Tranquilo, não sei quando, mas fica tranquilo, tá bom? Então isso aí, Parabolando Podcast, presente aí na radioaibo.com, né? No YouTube, no Instagram, no Facebook, né? Compartilhe o nosso programa, se inscreva no canal e dando aquele oi aí pra nós. E na próxima semana nós vamos estar aqui com uma palavra do administrador infiel. Opa, coisa boa. Todos os nossos episódios nas 7 horas da noite, horário dos Estados Unidos, 8 horas, horário do Brasil. Grande abraço para vocês, nos vemos até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo.